Bom dia, bom sábado a todos. Um privilégio estarmos juntos na casa de Deus. O irmão Erli me disse ali agora que ele percebeu que temos várias pessoas que são amigos. A gente, na primeira vez, chama de visitantes, depois passa a ser amigos, depois passa a ser membro, né? Que bom tê-los aqui conosco, sejam todos bem-vindos, os de perto, os de longe, sintam-se bem na casa do nosso Deus. Eu estou vindo de Putirendaba, estive ali na primeira hora com os irmãos, fazendo o culto com eles, e aquela nossa construção, que eu falei alguns sábados atrás, está avançando. Nós já estamos com as 4 paredes já erguidas, já estamos com a metade da cobertura já feita. Essa semana, creio que devemos terminar a cobertura, e depois temos outros desafios. Eu quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado. Há vários daqui, desta igreja, que têm colaborado financeiramente para esse projeto. Há espaço para outros que quiserem ajudar também. Podem falar conosco. E hoje nós temos o desafio de depois fazer contrapiso, e aí vocês sabem, todo aquele trabalho. Mas eu gostaria de, no mês de outubro, já fazer lá o primeiro culto, num sábado à tarde, e vou convidar vocês todos que quiserem estar lá conosco, eu vou anunciar com antecedência, para que a gente possa louvar a Deus lá naquele novo lugar que estamos construindo pela fé. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz, porque a igreja tem se unido, especialmente em oração. Esse é um tempo de que nós precisamos orar. Semana passada tivemos aqui uma pequena vigília na sexta-noite, onde muitos de vocês estiveram participando conosco, via Zoom, mas a gente deve fazer outras mais nas próximas semanas, onde vamos estar unidos em oração, especialmente agora pelos doentes, né? Irmão Ademir, eu ouvia ele no caminho, a vantagem de transmitir o culto é essa, eu acompanho vocês o tempo todo, né? Eu ouvia pelo caminho, o irmão Ademir fez a oração e agradeceu pela Arlene, pelo Bresciani também, e nós louvamos a Deus por isso. A igreja tem tentado ajudar essas pessoas. Alguns às vezes acham assim, quando alguém fica doente, a igreja tem que pagar todas as suas contas. Não, a igreja tem que orar, tem que ajudar e pagar as contas sendo possível. A função social da igreja é muito importante, mas a função espiritual da igreja está, de fato, acima destas coisas. Essa é a nossa prioridade. Mas nós louvamos a Deus porque Deus tem interferido e a sua resposta tem sido positiva. E nós oramos para que essas pessoas logo estejam no nosso convívio aqui. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. O meu tema de hoje de manhã é um tema curioso, porque esse é um assunto que as pessoas normalmente estremecem quando falam dele. O tema é o anticristo. Eu não quero ser pretensioso de, em 30 minutos, esgotar todo este assunto. Mas eu gostaria de ler um texto bíblico com os irmãos, ou mais de um, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: libertos do espírito do anticristo. E nós vamos ver o que isso significa. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. E aí começa a nossa primeira descoberta nesse tema do anticristo. Por mais que a gente fale muito sobre o anticristo, e por mais que a ideia, o conceito do anticristo esteja na Bíblia, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, a palavra anticristo ocorre apenas em um lugar da Bíblia. Interessante isso é uma curiosidade. Mas, digamos assim, paralelos, ilustrações, menções, alusões e coisas claras ocorrem em toda a Bíblia, mas aparece apenas nas epístolas do apóstolo João, lá pertinho do Apocalipse. O mesmo que escreveu o Apocalipse, e o Apocalipse fala do anticristo, mas não usa a palavra anticristo. Lá ele aparece com o nome de besta, né, de um poder. Mas a palavra anticristo aparece em 1 João, capítulo 2,
Ela aparece 4 vezes, mas repetida. Capítulo 2, versículo 18 até o versículo 20. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Filhinhos, já é esta a última hora. O que o apóstolo João estava tentando dizer com última hora? Ele estava, na verdade, arregimentando a irmandade, a sua congregação, para estar atento que dali para frente começava um período de grande dificuldade, de grande perseguição, e, ao mesmo tempo, de grandes ações de Deus que culminariam na segunda vinda de Cristo. Então ele diz, esta é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, notem, ele está aqui mostrando que apareceria um poder, uma entidade do mal, que traria grandes problemas para os filhos de Deus, e que isto ia acontecer dali para frente. Ele diz assim, vocês já ouviram que virá um anticristo. Agora, ele sublinha uma coisa que normalmente nós não falamos. Ele diz assim, já ouvistes que vem o anticristo. Também agora, observe o que ele diz, muitos anticristos, no plural, têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. E então ele os identifica. Ele não diz que o anticristo vem lá do mundo. Ele não diz que o anticristo vem do espaço sideral. Mas ele diz assim, irmãos, olha o verso 19. Eles saíram da onde? Do nosso meio. Isso quer dizer que o anticristo surge no bojo, surge no interior do cristianismo. Isso é interessante. E você vai ver que pela história isso se confirma. E ele diz mais. Ele diz mais. Entretanto, não eram dos nossos. Ou seja, eles se diziam, mas não eram. E ele diz mais. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Observe aqui, que isso precisa ser explicado. O que ele está dizendo são várias coisas em poucas linhas. Essa é a propriedade da Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus diz muita coisa em pouco espaço. Ele fala aqui que as pessoas do seu tempo aguardavam um anticristo. Vocês ouviram falar que ele vem. Nós também ouvimos falar que vem o anticristo. Não é verdade? Mas ele diz assim, no entanto, há muitos anticristos, há mais de um. E eles já estão por aí. Do que ele estava falando, irmãos? Nós precisamos entender o contexto disso aqui. Ele fala de duas coisas, na verdade, falando de uma só. Ele fala de anticristo como uma entidade que viria no tempo do fim, a partir da sua época. Já estava em movimento esse tal anticristo, essa entidade do mal, que ia transgredir os mandamentos da lei de Deus, que ia abolir a lei de Deus, que ia fazer uma porção de estragos. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando de alguma coisa que está bem perto dele. Quando ele diz que hoje já existem anticristos, e ele está falando aqui no final do 1º século da nossa era, ele está a dizer de um problema que eles já estavam enfrentando naquela época. Se você ler o contexto das epístolas de João, vai perceber que ele está preocupado que lá naquela região já começavam heresias, doutrinas erradas sobre Jesus Cristo. Uma delas, por exemplo, dizia, e você vai ler mais adiante isto, que Jesus não veio em carne. Era uma herança do que chamamos de gnosticismo cristão, que não acreditava na encarnação de Jesus. Ele dizia assim, foi uma imitação, foi uma coisa fake, um fake news. Ele na verdade, não se encarnou porque a matéria não se dá com o espírito. E então, como é que ele ia se tornar matéria, carne? Então, é improvável, é impossível isto aí. E então ele dizia assim, esse negócio do corpo de Jesus era uma espécie de fantasma, ele não existiu. Essa é uma grande heresia do nosso 1º século, que já começa no 1º século, e que a igreja cristã combateu no decorrer dos anos. Então, é desse povo que ele está chamando de anticristo. E é desse povo que ele está dizendo o seguinte, olha, esta gente parecia que era nossa, mas não era nossa. O herege é sempre um problema.
Porque ele inventa uma doutrina nova, ou ele crê numa bobagem velha, e ele sai espalhando aos quatro cantos, aos quatro ventos, que aquilo é verdade, e ele cria uma cisão na igreja, ele cria uma divisão na igreja, ele cria uma briga na igreja. De maneira tal, irmãos, que João está aqui dizendo que o espírito do anticristo, que é o espírito de divisão, já estava entre eles. Mas ele não ignora um fato. Qual é o fato? Ele não ignora o fato de que haveria uma entidade que ainda estava em formação, e nós vamos depois estudar Paulo, e Paulo confirma isto, de que na época deles, eles já achavam que em direção ao tempo do fim, a segunda vinda de Cristo, alguma coisa ia se desenvolver numa entidade maior, mais poderosa, e que era o verdadeiro anticristo. Então, o que ele deixa para nós? Ele deixa uma deixa muito interessante. Que você não pode estudar o anticristo pensando só no tempo do fim. Mas você não pode ignorar o tempo do fim. O que ele está dizendo é que no decorrer da história humana, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, aconteceram ou apareceram várias entidades com o mesmo espírito do mal, com o mesmo espírito desobediente, com o mesmo espírito transgressor, com o mesmo espírito de afronta a Deus, em diferentes momentos da história. Correto? O que significa a palavra anticristo? Bom, Cristo todo mundo sabe quem é. O que é anticristo? Anti é um prefixo grego que tem dois significados que se complementam. O primeiro quer dizer contra. Anti é contra. Eu sou anti-partido X. Isso está muito comum hoje. Eu sou anti-partido X. Eu sou anti-partido Y. Eu sou contra. Então, aqui quer dizer alguém, uma entidade, um governo, um império que é contra quem? Contra Cristo. Isso é claro. Mas há algo mais aqui. A palavra anti aqui significa contra, mas também pode significar tomar o lugar de, ou estar no lugar de. Então, quando você vai à Bíblia, você percebe que isso fica muito claro. Quem é o primeiro anticristo da história? Um sujeito chamado Lúcifer, ou Satanás mais tarde, ou o diabo, como você queira. Isaías 14 diz que ele diz assim, 14 versos 13 e 14. Não vou ler todos os textos, porque muitos vocês já conhecem. Ele diz assim, eu subirei às alturas, eu serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele estava numa briga para usurpar o trono do próprio Deus. Então, nesse sentido, ele é anticristo. Porque ele quer ficar aonde? No lugar de Deus. Ele quer ocupar o lugar que não é dele, mas que é de Deus, o Todo-Poderoso. Nesse sentido, ele é antideus e anticristo. E quando você vai para Apocalipse 12, que narra a briga entre o bem e o mal, e a expulsão dele do céu, diz que Miguel e os seus anjos, e Miguel é Jesus, Miguel e os seus anjos batalharam contra quem? Contra o dragão. Aqui vem o segundo conceito. O conceito de contra, de guerra. E ele faz de tudo, e usa artimanhas diferentes, armas diferentes, para combater a Jesus. E no meio dessa guerra, irmãos, estamos nós, seres humanos. Então você tem aqui o primeiro tipo, ou seja, o verdadeiro anticristo, que é quem? Que é o próprio Satanás. Só que quando você começa a folhear a Bíblia, e é bom a gente ler a Bíblia, né? Você começa a perceber que há outros que vêm pelo caminho. Vamos abrir em Gênesis, por exemplo. Você vai dizer assim, bom, Caim pode ser um anticristo? Bom, até certo sentido pode ser. Mas eu queria levá-lo para um personagem que talvez você nem conheça. Ou já ouviu falar de relance nele. Gênesis capítulo 10. Aqui, alguém que encarna o espírito do anticristo lá no início do mundo, logo depois do dilúvio. O dilúvio acaba com tudo, mas fica a família de Noé com seus 3 filhos, e da descendência de Noé surge um sujeito esquisito, mas muito enigmático, simbólico, e que a sua história tem muito a ver com o que nós hoje classificamos como
o espírito do anticristo. Capítulo 10 de Gênesis, a partir do verso 8. Cuxi gerou a Nimrod. Aqui é uma genealogia. E no meio dessa genealogia nós encontramos esse sujeito. Cuxi gerou a Nimrod. E o texto diz assim: o qual começou a ser o quê? Poderoso na terra. Há uma crença que eu, particularmente, acredito nela, que o primeiro imperador foi esse sujeito chamado Nimrod. O primeiro que cria um sistema de governo no sentido imperial, no sentido real, foi esse Nimrod. Observe o que vem na frente. Diz que ele começou a ser poderoso na terra, quer dizer, ele se destacou no seu tempo. Ele foi alguém com poder, alguém com fama, alguém que destruía quem não concordava com ele. Olha o que diz o texto. Olha só. E então o verso 9 diz assim: foi valente caçador diante do Senhor. Aqui já começa o estrago todo. Aqui já dava o sermão inteiro. Irmãos, Deus nunca quis que os seus filhos fossem caçadores. Não é o sentido de caçar assim por esporte, não é esse o sentido aqui. O sentido aqui é caçador no sentido de matar, no sentido de destruir, de tirar a vida. Foi caçador. O objetivo de Deus para o seu povo foi sempre que eles fossem pastores. O pastor salva, o pastor acalenta, o pastor apacenta. Esse era o plano de Deus. O povo de Israel devia ser o pastor de Deus, e não um caçador. Esse sujeito já entra pelo viés errado. E ele diz aqui, ele foi um valente caçador diante do Senhor. E aqui vem a questão da tradução, viu, pastor Augusto? Isso aqui é muito importante. A nossa tradução em português não capta o sentido disso aqui. Foi valente caçador diante do Senhor. Qual é a primeira impressão que você tem aqui? A primeira impressão é que ele era um cara legal, que ele era um cara... Eu já vi gente pregando nesse texto aqui, dizendo que o Nimrod era um cara legal. Não, irmãos, ele era um cara do diabo. Esse diante do Senhor, a tradução correta é contra o Senhor. Diante no sentido de afronta, no sentido de rebeldia, diante no sentido de empurrar para lá. Esse é o sentido aqui. Ele era um valente caçador contra o Senhor, ou diante do Senhor, no sentido de ser contra Deus. Não está a ideia aqui do anticristo? E então o texto diz assim: daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E agora o verso 10 diz assim: o princípio do seu reino foi Babel. Há uma discussão se ele teria fundado Babel, e provavelmente tenha sido fundado. Uma coisa é, ele foi rei lá. Ou seja, é por isso que dizemos que ele foi o primeiro sujeito que foi um imperador. Mas um império contra Deus. E há quem diga, eu não tenho isso na Bíblia, mas há quem diga que muito provavelmente Nimrod participou de uma construção muito interessante que aconteceu na região de Babel. Que construção foi essa? A Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? É o maior exemplo de uma imagem, de uma estátua, que depois se repete com Nabucodonosor, depois vai se repetir em Apocalipse também, de algo que é uma afronta a Deus e a sua lei, aos seus mandamentos. O que o povo de Babel fez? Vamos construir uma torre, porque nós não acreditamos na palavra desse Deus. Nós não acreditamos que a terra não vai ser mais destruída por água. Nós não acreditamos. Ali nós temos não apenas uma coisa assim, eu não acredito, não. Ali nós temos uma rebeldia contumaz. Ali nós temos uma revolta contra o próprio Deus. É o chamado pecado de mão levantada. Eu faço porque eu faço. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu não gosto. Rebeldia. E então diz que esse Nimrod, o verso 10 diz, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, olha, várias cidades, Acade e Cainé, na terra de Sinar. E o que é a terra de Sinar? É onde está a Babilônia, onde esteve a Babilônia. Então, o primeiro protótipo, digamos, de um anticristo que nós conhecemos na Bíblia, no texto de Gênesis, depois do diabo, naturalmente, quem é? Um sujeito chamado Nimrod, e aí vem Babel, de onde vem Babilônia, e nós conhecemos toda essa ligação que existe entre essas coisas do mal. Bom, se você andar um pouco mais, eu não tenho tempo para falar de todos,
Mas você lembra de um outro sujeito que foi um protótipo do anticristo? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que afronta a Deus, que tira o povo de Deus da sua terra, que escraviza, mas esse não é o maior problema dele. Em certo sentido, algumas daquelas coisas que aconteceram foi resultado do próprio pecado do povo. Mas há algo mais. Quando o povo já está lá, o que ele constrói depois daquela estátua de Gênesis de Daniel 2? O que ele constrói em Daniel 3? Uma estátua. E o que aquela estátua pedia? Adoração. E naquela estátua havia dois elementos muito comuns ao anticristo: o elemento político e o elemento religioso. Na estátua, o ouro representava o seu poder político, seu poderio econômico opressor. A estátua era de ouro. Mas nas dimensões havia a dimensão religiosa, no tamanho da estátua. Por que ela era de 6 côvados por 60 côvados? Isso não é à toa. É porque o 6 era um número místico da Babilônia. Aliás, o sistema sexagesimal surge em Babilônia. E então ele está dizendo o seguinte: olha, o número 6 é o meu Deus menor. Era o Deus que os babilônios, o 6 representava o Deus menor. E o 60 era o Deus maior. E os 600 eram todos os deuses que eles tinham. Aí você vai somar isso aí, vai ter um número muito interessante, que está lá em Apocalipse 13. Como é que é? 666. Mas é interessante que ele diz assim: dos 6 aos 60, meus deuses estão todos aqui. Eu quero ver o que o Deus de vocês vai fazer. Eu quero ver se ele pode me enfrentar. E quem não me adorar vai morrer. Era isso que ele estava dizendo. Que espírito é esse, a não ser o espírito do anticristo? Que se coloca no lugar de Deus, querendo a adoração que pertence só a Deus. Então, de novo, nós vemos aqui alguém como um tipo do anticristo. Aí você pula para Daniel 7. Daniel 7 já começa a direcionar o foco para o anticristo que vem no tempo do fim, que vem depois do Império Romano, já vem na época a partir do cristianismo, não é? E quando ele fala dos vários animais, e ele fala de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, ele chega em Roma, e depois de Roma ele fala de uma subdivisão em 10 chifres, que são as 10 nações da Europa, e ele coloca mais, ele coloca que do meio desses chifres caíram 3, e surgiu um chifre que nós conhecemos em Daniel 7 como chifre pequeno. E ele disse que esse chifre era poderoso, era tipo o Nimrod, poderoso na terra, valente caçador. Mas esse chifre representava um poder que iria oprimir o povo de Deus, que ia perseguir os santos do Altíssimo, que ia mudar os tempos, que ia mudar a lei de Deus. Daniel 7:25 diz que ele vai mudar os tempos e a lei. E nós temos identificado este chifre pequeno como o anticristo, como o mesmo de de Apocalipse 13, aquele que é contra a lei de Deus, que mudou a lei de Deus. E nós temos identificado isso como a sequência do Império Romano. Agora não mais com Roma pagã, mas com Roma religiosa, cujo bispo de Roma, o papado, resolve mandar no mundo e persegue aqueles que não são afinados com o seu discurso, com as suas crenças, com as suas máximas. Aí você tem Inquisição, aí você tem o início do protestantismo, você tem guerras, você tem perseguição, você tem uma porção de coisas se cumprindo aí, não é? Que vai culminar, então, com a descrição que nós temos em Apocalipse 13, que é a mesma de Daniel 7, que fala de uma besta que surge do mar, apoiada por muita gente, não é? Que pede adoração, que substitui o sistema de salvação e que nós já conhecemos também. Então, o que temos aqui, irmãos? Vários anticristos, mas um espírito só. Várias situações, mas um espírito só. Um espírito de oposição, de tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. De afrontar Deus, mudando doutrinas, mudando coisas e assim por diante. Bom, a grande pergunta que fica em toda essa história, depois desse rápido e breve estudo, aliás, eu quero dizer que se temos algum visitante conosco que quiser aprofundar esses assuntos, nós temos classes de estudo da Bíblia para isso, nós temos estudo bíblico nas casas também sobre esse assunto. Temos gente disposta a fazer isto, basta você pedir, né, que nós vamos atendê-lo. Mas eu queria terminar com aquilo que normalmente nós deixamos de lado,
Quem já não ouviu falar dessa descrição do anticristo na história, especialmente referindo-se ao tempo do fim? Eu queria falar um pouquinho com os irmãos e agora com a minha igreja sobre uma expressão que aparece em 1 João. Eu já falei dela várias vezes hoje, mas no capítulo 4, no verso 3, João repete, 1 João 4, verso 3, João repete o assunto do anticristo. A palavra anticristo retorna. E ele usa uma expressão. Ele fala ali, irmãos, do espírito do anticristo. Do espírito do anticristo. Que espírito é esse? O que quer dizer espírito do anticristo? Bom, para saber o que é o espírito do anticristo, nós precisamos saber qual é o espírito de Cristo. Não é? E o que é o Espírito de Cristo? Alguns dizem é o Espírito Santo. Bom, e o que faz o Espírito Santo? Ele nos convence do pecado, ele nos dá frutos, ele nos dá dons, mas a palavra também pode se expressar como é que Jesus era, o que Jesus fazia, como Jesus trabalhou. Então você precisa ir aos evangelhos, você precisa entender o que Jesus fez, para você entender o que é também algo contrário a Jesus. E o Espírito de Jesus é um espírito de amor, é um espírito de graça, é um espírito de obediência também, porque ele disse: se me amais, guardareis meus mandamentos. Esse é o Espírito de Cristo. Então, o que é o espírito do anticristo? O que o anticristo quer com você? Bom, ele quer que você o adore. Esse é o ponto básico de tudo. É servir a Cristo ou servir o anticristo. É servir a Deus ou é servir o diabo. Não tem meio termo. Não tem zona de conforto. Ou é uma coisa ou é outra. Você tem que decidir. E estar neutro significa estar em oposição. O que ele quer? Ele quer a minha adoração. Mas ele quer mais do que a minha adoração. Ele quer que eu deixe de adorar a Deus para adorá-lo, mas ele quer também que eu adore a mim mesmo. Ele quer que eu faça o que eu quero. Ele quer que eu adore o que eu quero, que eu coma o que eu quero, que eu vista o que eu quero, que eu ouça o que eu quero, que eu faça com o meu corpo o que eu quero. Esse é o grande objetivo dele. E pior do que isto, ele não quer que eu seja o Cristo para aqueles que não têm Cristo. Em outras palavras, o anticristo não quer que você testemunhe. O anticristo não quer que você seja Jesus para os outros. Porque ele quer desviar todas as pessoas de Jesus. Não esqueça que ele quer duas coisas. Ele quer tomar o lugar de Jesus. E ele quer ser contra Jesus. E ele é contra Jesus. Então, quando é que nós temos o espírito do anticristo, meus irmãos? Quando é que nós temos o espírito do anticristo, então? O apóstolo João diz aqui do espírito do anticristo. Quando é que nós temos o espírito do anticristo? Eu penso, irmãos, que cada vez que nós não seguimos os ensinos de Cristo, nós temos o espírito do anticristo. Não é verdade? Cada vez que tratamos com maldade os filhos de Deus, temos o espírito do anticristo. Nós sempre nos preocupamos com isso. Vai vir o anticristo. Os irmãos evangélicos têm aí umas teorias sobre o anticristo que nós não concordamos, porque elas não estão concatenadas com a Bíblia. Mas nós cremos que o anticristo já está em operação e que ele está, digamos assim, amoitado. Mas ele, no tempo do fim, voltará com toda a força, perseguindo os filhos de Deus. Mas é interessante, às vezes nos preocupamos tanto com essa entidade em si, e esquecemos que o espírito do anticristo muitas vezes está permeando a minha vida no dia a dia, nas coisas mais simples. Então, cada vez que tratamos com maldade os filhos de Deus, temos o espírito do anticristo. Cada vez que mentimos, cada vez que traímos, cada vez que trapaceamos, temos o espírito do anticristo. Cada vez que queremos comer, beber, usar coisas contrárias à vontade de Deus, temos o espírito do anticristo, meus irmãos. Isso é muito sério.
Às vezes nos preocupamos com essa entidade, com esse negócio, há até livros escritos sobre isso, e as pessoas têm medo, e tem gente que tem medo, que tomar vacina, você vai ter o anticristo. Às vezes você já está com o espírito do anticristo e não sabe. E não precisa nem tomar a vacina, porque a vacina não tem. A vacina não tem. Mas o espírito do anticristo já está conosco, mesmo antes do coronavírus. Que é esse espírito mau. Quando nós não fazemos, não obedecemos à vontade de Deus para nós, estamos com o espírito do anticristo. Eu posso ser o anticristo para a minha família. Eu posso ser o anticristo para os meus irmãos. Eu posso ser o anticristo para uma porção de gente, porque o espírito do anticristo é este. Queridos irmãos, é algo para a gente pensar. Sabe, essa semana caiu nas minhas mãos uma estatística de apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia quer dizer aqueles que deixaram Cristo e a igreja. Falando um português miúdo, é isso mesmo, né? E então as pessoas se debatiam, comentando, por que tanta gente deixou a igreja? Por que isso, que aquilo? E o pior não é isto. O pior é que nós temos uma estatística que mostra que nós estamos perdendo aqui na América do Sul muitos jovens. Muitos jovens. Isso é um problema. Essa igreja tem tomado alguns passos em direção para evitar isto, ou pelo menos tentar evitar. E aí as pessoas se debatem, porque o culpado é isso, o culpado é aquilo. Nós sempre achamos culpado, você já viu? Vamos culpado. Culpado é não sei quem, culpado é não sei quem. Nós queremos achar culpado para nós nos eximirmos da nossa responsabilidade. E eu fiquei pensando, essa é uma grande bobagem. As pessoas deixam a igreja por vários fatores. Pode ser que elas sejam maltratadas aqui na igreja, porque tem alguém com o espírito do anticristo dentro da igreja. Pode ser que elas deixem a igreja por causa da programação da igreja. Isso também é verdade. Eu acho que é uma bobagem isto, né? Tem gente que tem o espírito do anticristo e por isso deixa a igreja. Porque ele diz assim, eu queria que a igreja tivesse uma programação do jeito que eu quero. A música tem que ser do meu jeito, o sermão tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Eu crio uma igreja para mim. E muitas vezes distorcida. Esse é o espírito do anticristo também. Eu quero que seja assim. No fundo, as pessoas deixam a igreja porque elas querem. É porque elas querem. E nós, depois que saímos, arranjamos desculpas. Porque o Gisnando não sorriu para mim, devia ter sorrido, aquele cabra. Né? Ele sorri para todo mundo, ele beija todo mundo, não beija eu. Né? Tem gente assim. Né? Sabe por quê que você deixou? Porque, no fundo, você achou que o pecado era mais gostoso, que aqui dentro restringia você. Eu queria comer certas coisas, a igreja dizia, não é a igreja que diz, é a palavra de Deus que diz. Eu queria ir em certos lugares, eu queria fazer não sei o quê, eu queria ter 2, 3 mulheres, ou 2, 3 homens, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria usar minha sexualidade do jeito que eu queria. E as pessoas deixam, elas são livres para isto. Mas muitas vezes as pessoas deixam e elas arranjam uma desculpa. A desculpa é que a cadeira não era muito boa, ela devia ser inclinada alguns centímetros para trás. Então, eu não gostei da cadeira, eu fui embora da igreja. Esse é o espírito do anticristo. É você querer fazer o que você quer. Você querer fazer a sua vontade. Você querer cumprir os seus desejos. Esse é o espírito do anticristo. É não estar no centro da vontade de Deus. Não estou com isso dizendo que, como igreja, não precisamos melhorar uma porção de coisas, mudar uma porção de coisas. Mas só isto não deveria ser algo que me mantém ou que me afasta daqui. Falo isso aos irmãos, falo aos jovens, falo às crianças, falo aos visitantes que estão conosco. O nosso compromisso é com Cristo, porque o que disso passar vira espírito do anticristo. Que o Senhor nos liberte disso, irmãos. E que Jesus seja, de fato, o primeiro na nossa vida. Seja o único na nossa vida. Na teoria, é bonito isto. Na prática, é um pouco mais difícil. Porque, no fundo, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós criamos filhos para serem do jeito que a gente quer. Se eles saírem um pouco disso, nós já ficamos nervosos. Nós vamos para uma igreja porque nós queremos que a igreja seja do nosso jeito. Tudo tem que ser do nosso jeito. É verdade, tem muita coisa boa no nosso jeito, mas nós não podemos esquecer que nós somos pecadores. E nós precisamos passar pela transformação da graça, para que ele arranque dali, do nosso coração, esse espírito do anticristo, que adora a si mesmo,
que idolatra a si mesmo e que perde de vista os ensinos, a vida e o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo, diz o apóstolo Paulo, esse tal não é dele. Que você esteja firme, convicto da sua fé, da sua crença. E como diz o apóstolo João, lá no capítulo 2, no verso 20, ele diz, vocês sabem das coisas. Não permita que este mundo os leve embora. Vamos ouvir uma música e depois eu quero orar por você. Que o Espírito de Cristo esteja em você. Amém.